uma tarde aparentemente comum de agosto de 1966. Dois homens subiram uma colina isolada nos arredores do Rio de Janeiro. Eles carregavam capas impermeáveis, uma pequena quantia em dinheiro, uma garrafa com água e um objeto que transformaria aquele caso em um dos maiores mistérios da história brasileira: as máscaras de chumbo. E horas depois, os dois seriam encontrados mortos, sem sinais de violência, sem ferimentos, sem qualquer explicação aparente. E quase 60 anos depois, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela colina. Tudo começou com dois técnicos em eletrônica. Seus nomes eram Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Eles trabalhavam consertando aparelhos eletrônicos em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Eram conhecidos como homens tranquilos, responsáveis, sem histórico criminal, sem inimigos conhecidos. Nada indicava que seus nomes entrariam para a história dos mistérios brasileiros. No dia 17 de agosto de 1966, os dois informaram às famílias que fariam uma viagem rápida para comprar equipamentos eletrônicos. Parecia uma rotina comum, mas algo estranho aconteceu logo no início. Antes de seguir viagem, eles adquiriram capas impermeáveis, mesmo sem previsão de chuva. E esse detalhe seria apenas o começo. Após chegarem à cidade de Niterói, foram vistos comprando uma garrafa de água mineral. Nada em comum, mas uma testemunha afirmou ter notado que ambos pareciam nervosos, como se estivessem esperando por algo ou alguém. Pouco depois, seguiram em direção ao Morro do Vintém, uma colina cercada por vegetação e já conhecida por relatos envolvendo luzes estranhas no céu. Naquela época, a região acumulava histórias curiosas. Moradores relatavam aparições luminosas, objetos voadores não identificados e fenômenos difíceis de explicar. Alguns chamavam o local de ponto de observação de OVNIs. Outros acreditavam que tudo não passava de imaginação popular. Mas o que aconteceu em seguida alimentaria essas histórias por décadas. 3 dias depois, um grupo de jovens que empinava pipas encontrou os corpos. Os dois homens estavam deitados lado a lado, vestindo as capas impermeáveis e usando estranhas máscaras feitas de chumbo. Máscaras sem abertura para os olhos, como se tivessem sido projetadas apenas para proteger o rosto contra algum tipo de luz intensa ou radiação. A cena parecia saída de um filme. Não havia sinais de luta, nenhuma marca de agressão, nenhuma arma, nenhum indício de roubo. Os relógios permaneciam nos pulsos, o dinheiro continuava nos bolsos. Tudo parecia exatamente como havia sido deixado, exceto por um detalhe: eles estavam mortos. Quando a polícia iniciou a investigação, encontrou um pequeno bilhete. As palavras escritas nele se tornariam famosas. 16h30 estar no local determinado. 18h30 ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais. Aguardar sinal máscara. Era tudo. Nenhuma explicação, nenhuma assinatura, nenhuma informação sobre qual sinal deveriam esperar, nem que cápsulas eram aquelas. E foi aí que o caso mergulhou completamente no desconhecido. Os investigadores tentaram descobrir a causa da morte, mas encontraram um problema. Os corpos já estavam em avançado estado de decomposição. Isso impediu exames toxicológicos conclusivos. Em outras palavras, a principal pista desapareceu para sempre, sem saber o que havia sido ingerido, sem ferimentos, sem testemunhas, sem causa determinada. A investigação começou a acumular hipóteses. Uma delas envolvia experiências espirituais. Na época, os dois homens participavam de grupos ligados ao espiritismo científico, movimento relativamente comum durante os anos 60. Alguns pesquisadores acreditam que eles poderiam estar tentando realizar algum tipo de contato com dimensões espirituais, ou experiências envolvendo estados alterados de consciência. Outra teoria sugere algo ainda mais estranho: contato extraterrestre. A presença das máscaras, o bilhete misterioso, os relatos de luzes sobre a região. Tudo isso fez surgir rumores de que eles estariam esperando algum tipo de manifestação vinda do céu. E existe um detalhe pouco conhecido. Na mesma noite, algumas pessoas relataram ter visto um objeto luminoso extremamente brilhante sobrevoando a região. Um dos relatos descreveu uma luz alaranjada descendo lentamente sobre o morro. Coincidência? Talvez.
Mas até hoje ninguém conseguiu explicar completamente esses testemunhos. Também existe uma teoria mais racional, a de que os homens participavam de experimentos químicos, talvez tentando produzir experiências fora do corpo, talvez usando substâncias perigosas, talvez acreditando que conseguiriam sobreviver. Mas algo deu errado. O problema é que nenhuma evidência definitiva sustenta qualquer uma dessas hipóteses. E esse é justamente o motivo pelo qual o caso continua fascinando investigadores até hoje, porque quase tudo parece incompleto. As máscaras fazem pouco sentido. O bilhete levanta mais perguntas do que respostas. Os relatos de luzes permanecem sem confirmação, e a causa da morte jamais foi determinada. Décadas se passaram. Documentários foram produzidos, livros foram escritos, pesquisadores independentes analisaram cada detalhe, mas nenhuma resposta definitiva surgiu. Talvez os dois homens estivessem participando de um experimento secreto. Talvez buscassem contato com algo desconhecido. Talvez tenham cometido um erro fatal. Ou talvez a verdadeira explicação tenha desaparecido junto com eles naquele morro. E é justamente isso que torna o caso das máscaras de chumbo tão assustador. Porque normalmente os mistérios deixam pistas. Mas neste caso, as pistas parecem ter sido criadas apenas para confundir. Hoje, quase 6 décadas depois, as máscaras continuam existindo. O bilhete continua existindo. Os relatos continuam existindo. Mas a resposta continua desaparecida. E você? O que acredita que aconteceu naquela colina em 1966? Experimento científico? Ritual espiritual? Contato extraterrestre? Ou algo completamente diferente? Deixe sua teoria nos comentários e inscreva-se no Enigma VX. Porque alguns mistérios não desaparecem com o tempo. Eles apenas ficam mais sombrios.